Olá, aqui estamos de volta para darmos prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Os nossos endereços são os seguintes: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. O ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Também nossa filial, que situa-se à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro. Também nossa filial em Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga, cujo templo situa-se bem em frente à praça principal no centro da cidade. Todos os domingos nos reunimos em um desses locais para estudarmos as lições das escolas bíblicas dominicais. E neste trimestre, estamos estudando em nossa revista oficial, Ebenezer Dominical. E a temática que estamos estudando diz sobre o avigoramento em vasos de barro. Falamos nessas lições sobre a importância do avivamento na cura interior. Há muitas doenças que são doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças que precisam de tratamento espiritual. E é este o tema de todas as nossas lições deste trimestre. E neste domingo, dia 5 de junho, estamos estudando a lição número 9, ou melhor, a 10ª lição, a lição número 10, dia 5 de junho de 2022, cujo tema é Superando o Desprezo. O texto áureo está baseado no livro de Salmos, número 118, verso 22. Diz assim o poeta: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Verdade aplicada. Jesus foi ferido pelos ataques de rejeição que sofreu por nossa culpa. O salmista aplicou uma metáfora sobre os edificadores, a nação de Israel, que rejeitaram a principal peça na construção do templo espiritual, Jesus Cristo, o Messias. E os objetivos de nossa lição são os seguintes: explicar o papel de Satanás através de suas estratégias, elencar as diversas necessidades básicas do ser humano e apresentar os riscos de possessividade. Os textos de referência dessa lição encontram-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 a 7, que assim dizem: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E comentamos na introdução que Cristo superou o desprezo e a rejeição ao se sujeitar a Deus e perdoar a aqueles que lhe fizeram mal. Mesmo sendo a pedra rejeitada pelos construtores, ele se estabeleceu na mais sublime posição de autoridade. Pedro foi testemunha ocular dos seus sofrimentos e, a respeito dele, disse o seguinte: quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Epístola 1 Pedro, capítulo 2, versículos 23 e 24. E o tema do item número 1, as estratégias de Satanás. Satanás é especialista na arte de coordenar a ação de forças de guerras imorais implicadas na condução de um conflito espiritual. Ele destrói a autoestima do ser humano e conduz as pessoas pelos caminhos da rejeição. Como bom estrategista, ele traça seus planos de guerra mirando nas necessidades e fragilidades humanas. As brechas que encontra no plano moral, falta de vigor emocional e frieza espiritual, servem-lhe de ponto de apoio por onde procurará entrar para se estabilizar. Numa situação de extrema necessidade, Satanás procurou vencer Jesus, sabendo que estava com fome por causa do jejum prolongado. Subitem 1.1. O ser humano sente necessidade de Deus. Há no interior de cada ser humano um espaço vazio que somente Deus pode preenchê-lo. A infinidade de religiões e crenças explicam bem isso. O homem é um ser vazio espiritualmente e sua alma anela pela presença de Deus. Sabedor dessa carência inevitável que acompanha todo ser vivente, Satanás faz de tudo para enganar o homem, oferecendo-lhe falsas religiões e vãs filosofias, despertando-lhe o seu espírito narcisista e massageando o seu ego, dizendo que Deus é coisa do passado e que cada um decide o seu próprio destino. Subitem 1.2. O ser humano tem necessidades emotivas. As necessidades emocionais fazem parte das carências básicas do ser humano para a sua própria sobrevivência. Entre as diversas necessidades de que ele precisa, além das emocionais, encontram-se alimentação, respiração, descanso, sono,
hidratação e atividade sexual. Afinal de contas, perpetuar a espécie é também uma necessidade de sobrevivência. Se essas necessidades não forem sanadas, o indivíduo morre. Toda pessoa precisa ser valorizada de forma respeitosa e sentir-se querida pelos demais. Todos querem ser aceitos no meio social onde vivem. O homem é um ser social e bate-lhe forte no peito esse sentimento de pertencer. Subitem 1.3. O ser humano tem necessidades físicas. Qualquer pessoa sente necessidade de estar bem abrigada sob um teto e na proteção de um lar. Jesus sentiu na pele a necessidade da segurança de um lar. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20. Um ambiente familiar onde se possa usufruir das necessidades físicas do dia a dia é de fundamental importância para manter a qualidade de vida e a autoestima de qualquer indivíduo. Satanás é especialista na área de rejeição. Ele trabalha a mente das pessoas que não são aceitas em seu próprio grupo e procura desvirtuar o real sentido da vida. O inimigo não perde tempo. Ele trabalha diuturnamente para tornar necessidades individuais em estado de rejeição. Item número 2. As exigências de um mundo vil. Satanás, como príncipe deste mundo vil, impõe suas estratégias para enganar as pessoas e oferecê-las provimento das suas necessidades básicas. Na alma estão alojadas todos os nossos desejos e sentimentos. Um sistema eivado de injustiças tem origem nas reuniões do inferno, no intuito de denegrir a imagem e semelhança de Deus na criação. Para ser aceito em determinadas comunidades, somente falando a mesma língua deles e aceitar as exigências que são impostas com novos valores de inclusão. Satanás oferece status e diz que o homem pode igualar-se a Deus. Oferece-lhe um ambiente afoito e diz que a pessoa pode sobrepor-se a todos. Massageia-lhe o ego e lhe promete torná-lo em nível mais elevado. O dinheiro fácil tem poder para mantê-lo no controle de tudo e de todos. As exigências de um mundo vil prometem sentimento de conquista. Subitem 2.1. Decepções levam a complexos emocionais. Há muitos que passam pela decepção humilhante da discriminação, ou melhor, da discriminação racial. Há também pessoas que são frontalmente atacados por causa de sua aparência física. O próprio Jesus enfrentou a ditadura imposta pela sociedade em relação à beleza. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Geralmente, as pessoas sofrem ataques nas áreas mais fragilizadas de sua personalidade. O inimigo aproveita da situação e procura explorar os pontos mais traumáticos. A ideia de valor imposta pela sociedade nem sempre consegue atingi-lo de maneira plena.
Satanás aproveita as brechas deixadas pelo sentimento de rejeição e as transforma em complexos emocionais. Subitem 2.2. Decepções levam a dores emocionais. Quem tem desprezo por si mesmo ou que subvaloriza suas capacidades, os seus atributos ou os seus feitos, torna-se autodepreciativo. A autodepreciação produz dores emocionais. A dor da rejeição fere a alma e dói mais do que a dor física. Jesus passou por esse processo de rejeição, mas soube superá-lo. O sentimento de ser rejeitado por todos, a dor humilhante da vergonha e o estado de impotência geram decepções que produzem dores emocionais e comprometem a formação do caráter. As dores oriundas das emoções humanas fragilizam a alma e inspiram comportamentos próprios do pecado e servem de margem para o diabo trabalhar, aprisionando a alma e contaminando o espírito. Subitem 2.3. A negação de si mesmo como fuga. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Salmos 139, verso 11. A negação da realidade do presente é um instrumento de fuga que algumas pessoas usam como arma de defesa própria. Tanto a rejeição quanto a desilusão podem desencadear comportamentos de fuga através da negação. A negação da realidade é uma porta aberta para o estado de fantasmagoria. Algumas dessas rotas de fuga desencadeiam ações imorais, seitas religiosas e o uso e abuso de entorpecentes. Pessoas que enganam a si mesmas e acreditam em suas próprias mentiras estão próximas a desenvolverem um quadro neurótico. Item número 3. A introjeção como elemento de fuga. Introjeção, de acordo com o prefixo intro, significa para dentro, e do latim iacere, com o sentido de lançar, ou seja, introjetar, é lançar para dentro. Trata-se de um mecanismo psíquico que age diretamente no inconsciente do indivíduo e ele incorpora qualidades dos objetos do mundo ao seu redor. A rejeição promove a introjeção com base no perfil da pessoa que feriu, tomando-lhe o formato para transferir essa imagem negativa a outras pessoas de forma generalizada. Uma lesão produzida na alma pode causar um ferimento profundo e, quando não tratada de forma adequada, pode criar sérios problemas de relacionamentos. A rejeição leva o ser humano a sentir aversão por si mesmo. Subitem 3.1. A própria fuga como efeito de fugir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139, verso 7. Nem sempre tentar resolver uma situação desagradável é mais fácil do que fugir. A ansiedade irracional e o trauma admitem diversificadas significações ligadas a acontecimentos não previstos e indesejáveis que, de forma mais ou menos violenta, atingem indivíduos neles envolvidos, produzindo-lhes alguma forma de lesão ou danos. Eles são a causa de fugas que levam ao hábito de mentir. Quanto mais se teme e se foge,
mais ideias fantasmagóricas aparecem como elementos de perturbação. Fugir não é a melhor opção para o enfrentamento dos problemas. Dar meia volta, encarar a realidade e retornar pelo caminho da restituição. Subitem 3.2. A hostilidade como meio de defesa. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 22. A repulsa costuma defender-se acionando a arma da agressividade. A comiseração causada pela decepção e pelo rancor andam sempre aparelhados. A ira é um sentimento intenso de ódio, mágoa e rancor contra alguém. Ela é parte da natureza humana. Por isso todos se iram. A diferença é que algumas pessoas conseguem controlá-la e outras se descontrolam e são dominadas pela ira. Subitem 3.3. A possessividade é filha do medo. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. O sentimento de possessividade é o desejo de posse sobre alguém ou alguma coisa. O medo de perder algo e a insegurança desenvolvem a possessividade como elemento monopolizador, e eles são capazes de dilapidar relacionamentos. Feridas expostas e rejeições tornam elementos em seres possessivos. No processo de possessividade desenvolvem-se o ciúme e a inveja. E a conclusão, amigos, é que a dor emocional desencadeada pelo sentimento de rejeição asfixia e desenvolve a possessividade. Só há um jeito de superar o desprezo e a dor deixada pela rejeição: deixá-los aos pés de Cristo e suplicar misericórdia para superar o desafio de liberar perdão. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículos 4 e 5. E assim, concluímos hoje mais uma lição da nossa revista Ebenezer Dominical. Todos os domingos aqui tratamos das lições bíblicas sob o tema O Avigoramento em Vasos de Barro. São lições que falam da importância do avivamento para a cura interior. No próximo domingo, dia 12 de junho, estaremos estudando o seguinte tema: restaurando vidas através da cura. Esta é a nossa revista e gostaríamos que vocês frequentassem uma de nossas escolas bíblicas dominicais. A nossa igreja fica situada na Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Todos os domingos, a partir das 8 horas, estamos centrados para estudos das lições bíblicas
E a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Venha estudar conosco e faça parte desta equipe de excelência que estuda a Palavra de Deus com afinco e com muito prazer.